Questão 23. Então a questão ela falava mais ou menos o seguinte, é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo reto. Então ele fala assim, ó, suponha que para identificar o torcedor que lançou uma banana em direção ao jogador brasileiro Roberto Carlos, segundo afirma ter ocorrido no texto 1, então observe que as informações do texto 1 ele já traz para dentro da questão, não precisa estar indo lá no texto perder tempo não, você vai direto para as questões. O departamento responsável pela investigação observou que a distância em linha reta entre o torcedor e um repórter que estava no estádio era de 65 metros e que a distância em linha reta entre os mesmos repórter e o jogador no campo era de 39 metros, conforme a figura 2. Então, na figura 2, ele já trouxe essas duas informações. 39 metros e 65 metros já estão no triângulo formado. Aí, observe, ó, considerando também que as distâncias entre o jogador e o torcedor e o repórter compõem um triângulo retângulo, como na figura 2, em linha reta, a distância, olha o que a questão está pedindo, o comando da questão está aqui. Ó. Então, em linha reta, a distância entre o jogador e o torcedor corresponde a... Pessoal, vamos lá. Professor, como é que eu vou identificar quem é quem aí? Então, se liga aqui. É uma forma lógica, certo? Onde é que vai estar o jogador? No campo, o J. Beleza. Onde é que está o repórter? Na beira do campo. O repórter não está lá dentro do campo, então o repórter estaria aqui, certo? E onde é que está o torcedor? Lá na arquibancada. Então, o torcedor ele vai estar aqui. O que a questão estava pedindo era a distância entre o jogador e o torcedor. Tá aqui, ó. Eu vou chamar de X. Professor, que conteúdo está sendo envolvido aqui? Pessoal, lembre, todas as vezes que vocês tiverem um triângulo retângulo, tem vários conteúdos que podem ser abordados, certo? Mas nesse caso ele está falando de medidas, certo? Ele não está pedindo área, tá? Está falando de medidas. Então, como ele está falando de medidas, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Professor, qual é o teorema de Pitágoras? Você vai utilizar o lado oposto ao 90 graus, que é a hipotenusa. Então, você vai pegar a hipotenusa ao quadrado, certo? Ela vai ser equivalente a quem? A um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. E vai desenvolver essa equação. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, o conteúdo envolvido nesse triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Que esse teorema não é de Pitágoras, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, tá? O que eu quero que vocês estudem é isso aqui, teorema de Pitágoras. Então, pegue questões de teorema de Pitágoras e meta o aço. Faça aí 10, 20 questões aí que vocês vão ficar fera. Pronto. Professor, como é que a gente resolve isso aqui? Você pega aqui o 65, multiplica por 65. Vou resolver 39 vezes 39 e depois vou passar subtraindo os dois resultados. E na sequência eu passo o 2 que está no expoente aqui de x em forma de raiz. Então vamos fazer essa continha aqui separada. 65 vezes 65. Então, vai ficar meio apertado aqui, mas vai dar certo. Então 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2. 5 vezes 6, 30. E 2, 32. Então vamos lá. 6 vezes 5 dá 30. Sobe 3. 6 vezes 6, 36. 37, 38, 39. Então, 39. Então, esse resultado aqui vai ficar quanto? Vai ficar 5. 2 com 0 aqui dá 2. 9 com 3 vai ficar 12. Sobe 1 e aqui 4. Então, vai ficar desse lado 4.225. Ok. E 39 vezes 39. Então, vamos fazer aqui, depois eu apago. 39 vezes 39. Aqui embaixo não deu certo, não. 9 vezes 9 dá 81. Sobe 8. 9 vezes 3, professor. Aqui eu vou ter quanto? Dá 27. 27 com 8, eu vou ter 35. 9 vezes 3, 27. Sobe 2. Esse 8 aqui sai daqui. Aqui fica 2. 9 vezes 3, 27. Sobe 2. 3 vezes 3 dá 9. Com mais 2, 11. Então, isso vai resultar em quanto? 1. 7 com 5, que dá 12. Sobe 1. 4, mais um 5 e esse 1. Então, vai ficar 39x ao quadrado, vai ficar mais 1.521. 1.521. Então, vamos lá. Então, qual é a ideia do teorema de Pitágoras? Você vai fazer o seguinte, ó. Quem não tem x, você vai passar para um lado só da igualdade, certo? Primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 4.225 menos, ó, 1.521. Isso tudo igual a quanto? X ao quadrado.
Agora eu vou fazer a subtração desses dois números e vou passar esse 2 que está no expoente em forma de raiz. Então vai ficar uma raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada do resultado dessa subtração. Então se eu subtraio 5 de 1, aqui fica 4. 2 menos 2, aqui dá 0. 2 eu vou subtrair de 5, então não dá para subtrair. Então vai ficar 42 menos 15. Eu acho que dá mais jogo a gente fazer essa subtração. Então vai ficar como? Então aqui fica 12. 12 menos 5 aqui dá 7. 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar 27,004. Então a gente vai tirar a raiz quadrada disso aqui. Pessoal, vamos lá. Um macete aqui para a gente encontrar uma raiz grande nesse formato. Professor, eu vou observar um número que multiplicado por ele mesmo dá 20,04, certo? Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó, você vai observar nessas respostas os elementos da unidade. Por quê, professor? Porque esse número que está aqui nas alternativas, ele vai ser multiplicado por ele mesmo. E essa multiplicação das unidades, ó, tem que resultar nesse algarismo aqui, ó, que está dentro da raiz, no 4, certo? Então, observe, ó, se eu pegar 2 vezes 2, vai dar 4. Ok, pode ser essa. Então, vamos testar o próximo. 64. 4 vezes 4 dá 16. Então, minha terminação aqui do 2704 não termina em 6. Então, não pode ser essa. Então, já descarto aqui, ó. Professor, 6 vezes 6 dá 36. Terminação 6. Unidade 6. Não pode ser. E 8 vezes 8 dá 64. Pode ser 64. Certo? Então, qual é o detalhe agora? A gente ficou na letra A ou letra D. Vamos testar a D aqui. Então, se eu multiplico 52 vezes 52... Então, nós vamos ter quanto? 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 2 dá 10. Ok. 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Eu acho que vai ser essa. Então, vai ficar assim, ó. 4, 0, 6 mais 1, 7. Essa aqui. Então, a letra correta, letra D. Professor, eu testei a D. Não foi a D. Vai para a próxima, certo? Que só poderia ser a ela, né? Letra A. Então, a questãozinha envolvendo Teorema de Pitágoras. Então, lembre, se você chegar a uma raiz com um número grande, não precisa se desesperar. Vai tentar observar, ó, os elementos da unidade. E vai tentar casar esses elementos da unidade, ó, com esses elementos da unidade do número que você está querendo encontrar ele, certo? Se você multiplicou 52, que no caso a unidade aqui é 2, 2 vezes 2 e não deu 4, você nem precisa quebrar a cabeça. Pode ir para outra alternativa. Por quê? Porque a multiplicação desse número, ele tem que terminar na unidade também 4, certo? Então, isso é um macete para vocês ganharem tempo. Então, galera, questão aí envolvendo geometria plana, mais especificamente a parte de Teorema de Pitágoras. Questão que, conteúdo que cai com bastante frequência, né? Em qualquer concurso, matemática básica, isso aí é cobrado.